E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Quanto tempo, né? Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma aula para vocês sobre a União Ibérica e o momento do Brasil, que também é conhecido como o Brasil holandês. E eu espero que vocês gostem dessa aula, espero que faça sentido. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. E essas coisinhas todas que você já sabe como é que funciona aqui. Então, bora pra aula. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é sobre a nomenclatura União Ibérica. A União Ibérica significa a união de duas coroas desse momento, que são uma das coroas mais importantes da Europa, que é a coroa portuguesa e a coroa espanhola, que a gente vai entender como é que funcionou tudo certinho, por que teve essa união, o que isso gerou para o Brasil de melhora, de piora. E também a gente vai falar um pouco sobre o Brasil holandês, que foi um momento que a Holanda veio aqui, não vou dar muito spoiler, porque a gente vai falar daqui a pouco, mas enfim, teve muita mudança e foi muito significativo para o Brasil tudo isso que aconteceu nesse momento. Essa União Ibérica começou em 1580 e foi até 1640. Então, assim, foi um momento muito grande na história do Brasil que a coroa portuguesa e a espanhola se juntaram. Não sei se vocês conhecem muito bem a geografia desse momento, mas existe uma divisão de Portugal e Espanha, e essa divisão leva o nome de Península Ibérica. Você provavelmente já ouviu esse nome da Península Ibérica. E houve essa união porque o rei da Espanha se tornou o rei de Portugal também. Agora eu vou explicar o porquê o rei da Espanha virou o rei de Portugal também, que é meio estranho pensar isso. Vamos lá. Nessa época, o rei de Portugal chamava Dom Sebastião. E o problema disso tudo é que ele foi para uma guerra, acabou morrendo nessa guerra e não deixou nenhum herdeiro para dar sequência ao seu trono, porque, como vocês sabem, uma monarquia funciona desse jeito. Quando o rei morre, o filho vai, o filho morre, vai o neto... Neto? Se tem o tio, vai o vô... Vocês entenderam onde eu quero chegar. Só que a partir do momento que o rei não tem filho, não tem esposa, não tem nada, não tem herdeiros também. Então teve uma reunião para decidir quem seria o próximo rei de Portugal, que agora não seria uma pessoa dessa linhagem do Dom Sebastião. Acabou que quem assumiu o trono foi um religioso dessa época. Só que tem um problema disso também. Ele era um celibatário, ou seja, ele não tinha relação sexual, não tinha filho, não tinha esposa, não tinha nada. Isso ocasiona que também não teria herdeiro no futuro. Parece que eles não são muito bons em escolher os reis, não. Acabou que esse rei que estava nessa época, que era o celibatário, acabou morrendo também alguns anos depois. E não tinha mais ninguém para pôr no lugar. Para vocês terem uma ideia, o parente mais próximo desse celibatário que acabou morrendo era um rei da Espanha, que já estava governando a Espanha, era o Filipe II. E essa foi a ideia que os portugueses tiveram. Os portugueses não, né? Os homens de preto ali de Portugal, os chefões de Portugal. Chamou o Filipe II para, além de ser o Filipe II na Espanha, ser o Filipe I em Portugal. Virar o rei dos dois países. E foi isso que aconteceu. Então, o motivo da União Ibérica é literalmente esse. É um rei da Espanha governando Portugal ao mesmo tempo. Imagina a gente aqui no nosso país ver um presidente que é de outro país para governar a gente. Você não ia ficar meio revoltado, não? Eu, sinceramente, eu ia. Então, foi isso que aconteceu com Portugal. Portugal ficou extremamente revoltado com essa questão que aconteceu. Também completamente plausível eles ficarem revoltados com isso. E essa revolta toda gerou o início de uma nova crença, uma nova religião, chamada sebastianismo. Que tem muita relação com o cristianismo que a gente conhece. O cristianismo acredita em Cristo, o sebastianismo acredita no Sebastião, o Dom Sebastião que eu falei lá no início da aula. E tem muita relação com o cristianismo, porque o cristão acredita que Jesus vai voltar ao momento para meio que salvar os seus filhos, e assim como no sebastianismo, os sebastianistas acreditam que o Sebastião, o Dom Sebastião, vai voltar e salvar os seus filhos ali, do Filipe II, no caso. Na época, no caso, não hoje em dia. Hoje em dia não existe mais essa religião. E acabou que nesse momento não foi uma religião tão boba que passou desapercebida não, tá? Pra você ter uma ideia, essa religião foi citada muitos anos depois no Brasil, na Guerra de Canudos. Quando eu fizer uma aula sobre Guerra de Canudos aqui, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, isso aqui é um resumo, é só pra vocês entenderem que essa crença do sebastianismo começou a crescer muito nesse momento. Aí você me fala, tá, mas o que o Brasil tem a ver com isso tudo? Porque, querendo ou não, isso aqui é uma aula de Brasil. Então é meio estranho estar falando só de Europa aqui, mas o Brasil tem tudo a ver com isso. Primeiro, o Brasil era colônia de Portugal. Só que agora Portugal estava meio que sob domínio de um líder espanhol. Ou seja, agora a Espanha vai ter uma relação um tanto quanto conturbada com o Brasil também. Porque Portugal não é independente totalmente, igual o Brasil, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, parece. Eu tenho uma aula aqui no YouTube falando sobre o Brasil colônia, que eu falo um pouco sobre como outros países também tiveram muito interesse em colonizar o Brasil por causa da riqueza. França e Holanda, principalmente.
a Holanda vai ser um país muito emblemático aqui para a história do Brasil. Só que a partir do momento que o líder do Brasil era espanhol agora, querendo ou não, eles expulsam a Holanda por causa de algumas tretas que aconteceram nesse momento. Tretas muito antigas que a Espanha tinha com a Holanda. E isso fez com que, agora eu sou seu líder, então você vai sair do Brasil. Fora o medo que o Portugal e a Espanha tinham da Holanda dominar o Brasil também. Só que isso gera um problema enorme, um problema muito grande para o Brasil, que é uma crise econômica. Haja vista que os holandeses eram as principais pessoas que faziam uma manutenção da cana-de-açúcar para poder vender de um jeito melhor. Então, a partir do momento que a Holanda sai do Brasil, a gente entra numa crise. Uma mini crise ainda. Não é uma crise muito grande não, mas vai piorar, calma. Então a gente percebe que o rei espanhol, Filipe II, na Espanha, Filipe I em Portugal, tomou uma atitude meio equivocada. Ele foi um pouco burro, para falar o português claro, o PTBR, ele foi burro. Porque se a economia do Brasil ruísse, a economia portuguesa também iria ruir. E ele era o rei de Portugal agora. Você consegue entender que começa a virar uma bola de neve? Então, para a situação não piorar, o Filipe II, na Espanha, o Filipe I em Portugal, faz uma trégua, chamada Trégua dos 12 anos com a Holanda. Então, durante esses 12 anos, a Holanda pode ficar aqui no Brasil tranquilo para meio que ajudar na nossa economia, para cultivar a cana-de-açúcar, fazer essa manutenção que ela sempre fez. Só que os holandeses agora que foram os burros da vez, porque eles estavam aqui na Trégua dos 12 anos, só que eles queriam mais, mais. E eles invadem a Bahia nesse momento, então. E o rei, Filipe II, na Espanha, Filipe I em Portugal, expulsa a Holanda pela segunda vez aqui do Brasil. Porque assim, a gente fez uma trégua, você vai invadir as províncias, como é que vai ser? Não. Só que você acha mesmo que a Holanda ia se dar por satisfeita? Não. A Holanda veio e dessa vez não fez uma trégua nem nada. Ela literalmente invadiu o Brasil e dessa vez invadiu Pernambuco. Então começa no Brasil esse momento chamado o Brasil holandês. Durou de 1630 até 1654, então foi bastante tempo se for parar pra pensar assim. Não ficou pouco tempo aqui no Brasil não, em Pernambuco no caso. E quem era a companhia encarregada de cuidar da Holanda enquanto ela estava aqui no Brasil? Era a Companhia das Índias Orientais Holandesas. Então tá, a Holanda lá em Pernambuco não era completamente inútil, fazia muita coisa, inclusive não era nada inútil. Ajudou muito Pernambuco a se desenvolver economicamente. Porque a Holanda produzia o açúcar lá em Pernambuco. Isso fazia com que o comércio lá em Pernambuco fosse muito mais movimentado. A gente vai ver um pouco do que aconteceu em Recife daqui a pouco. E o governador dessa época que permitiu essa vinda de Pernambuco era um carinha chamado Maurício de Nassau. E você pensa, nossa, mas tipo, deixou eles ficar aqui e ficou por isso mesmo? Não, porque os holandeses fizeram uma proposta irrecusável para os pernambucanos. Eles falaram assim, a gente tá querendo ficar aqui, só que a gente não vai ficar aqui de graça, a gente vai te dar um dinheiro, vai ficar tudo certo, e vocês não precisam se preocupar em pagar esse dinheiro de volta. Depois a gente resolve isso, não precisa, até esquece essa questão aí, tá tudo bem. E os pernambucanos acreditaram e ficou tudo certo. E uma coisa também, para vocês terem uma ideia de como Pernambuco ficou mais independente do que os outros estados aqui do Brasil. A religião oficial do Brasil nesse momento era católica, só que os holandeses têm uma questão muito forte com o protestantismo. Então acabou que Pernambuco virou uma província que era metade católica e metade protestante, enquanto o resto do país todo era apenas católico. E isso é uma coisa talvez importante para você saber. Agora, quando a gente pensa em Recife, que para fazer uma analogia com os dias de hoje era como se fosse o centro da cidade, que rola muito comércio, acabou que foi o centro disso tudo e o Recife passou por uma modernização muito grande. Então Recife agora era um dos lugares mais modernos do Brasil e é uma conquista muito importante para a região nordeste aqui do Brasil. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer também é que apesar de ser muito moderno em relação ao resto do Brasil, ainda assim existia muita escravidão. Não pense que a escravidão acabou não, muito pelo contrário, quem fazia todo o serviço praticamente eram os escravos. Então tá, as coisas começam a caminhar para o fim. Quando Portugal percebe as coisas boas que a Holanda está fazendo ali na região nordeste do Brasil, ele pensa, já que ele está fazendo tanta coisa boa assim, vamos fazer uma parceria, em vez de ficar nessa situação chata, vamos fazer uma parceria aqui, Portugal e Holanda. Só que a Holanda vira e fala, a gente já tentou, não deu certo, e outra, se eu fizer uma parceria com você, pra mim vai ser muito pior, porque eu sou dona aqui de Pernambuco. Se eu fizer uma parceria, eu vou perder tudo isso que eu tenho aqui. Então acabou que a Holanda não aceita essa parceria. Só que a Holanda começa a ficar meio revoltada com tudo isso que está acontecendo e decide cobrar
tudo aquilo que ela pagou para os pernambucanos. Você lembra que eu falei um tempinho atrás? Ela vai lá atrás e cobra eles. Olha que problemão. Só que assim, os pernambucanos não estavam já nessa posição de indefesos nem nada disso. Então os agricultores pernambucanos fazem uma aliança com os portugueses e fazem uma revolta absurda chamada Insurreição Pernambucana, que é muito famosa, é uma das primeiras revoltas que tem na história do Brasil e é muito significativa para a nossa história também. Eu vou fazer uma aula sobre Insurreição Pernambucana logo menos. E eu tô para te dizer que essa insurreição pernambucana foi muito importante para a história do Brasil por vários motivos. Um dos principais motivos que, na minha opinião, quando eu estudo insurreição pernambucana, é que uniu pessoas que jamais se uniriam em outra circunstância. Por exemplo, agricultores pernambucanos e os portugueses. Juntar colônia e metrópole contra um inimigo é bizarro de pensar. E além disso, vários portugueses também se aliaram aos indígenas. Olha que significativo isso. E essa união toda foi justamente para expulsar esses holandeses. E uma das batalhas que aconteceu na insurreição pernambucana, que foi, acho que a batalha mais importante assim, foi a Batalha dos Guararapes, que aconteceu no Monte Guararape. E eu não vou falar muito, na verdade, porque eu quero falar sobre isso em outra aula. Então assim, a Holanda perdeu essa batalha, só que saiu vitoriosa em alguns aspectos. Eu vou explicar isso agora pra você. Apesar de que, beleza, a Holanda foi expulsa do Brasil pela terceira vez, não tem mais Holanda aqui no Brasil, só que a Holanda pôde desenvolver muito bem essa questão da cana-de-açúcar, o açúcar necessariamente. Então agora o Brasil não tinha o melhor açúcar, nem o mais barato. Quem tinha agora eram outros países, principalmente a Holanda. Então o Brasil começa a entrar numa crise econômica. E isso gera algumas coisas. Primeiramente é que a gente agora não seria mais dependente dessa economia da cana-de-açúcar. Começa uma exploração aqui em Minas Gerais para tentar diversificar um pouco essa economia, né? Porque não pode ficar só presa em uma cana-de-açúcar. Mais pra frente dá algum problema também com isso quando a gente fica muito dependente do café. Mas isso eu falei em outra aula sobre República Oligárquica, que eu vou deixar talvez aqui para vocês verem essa aula. Então essa economia começa a migrar do Nordeste mais para a região Sudeste aqui em Minas Gerais, que agora a gente vai tentar explorar o ouro e vai gerar algumas tretas também, como a Inconfidência Mineira. Eu vou falar sobre isso tudo ainda, gente, tá? Calma aí que vai dar certo. Mas um dos maiores problemas que gerou essa mudança do Nordeste para a região Sudeste é que o Nordeste agora começa a entrar em uma certa decadência, começa a ser pouquíssimo valorizado, volta a ser valorizado muitos anos depois. Até hoje a gente tem um certo preconceito com a região Nordeste, enfim, é um problema. Então com isso acaba esse momento da União Ibérica, do Brasil holandês, e é isso. Espero que tenha ficado claro isso tudo aqui. Ficou claro? Ficou? Então beleza. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tudo tenha ficado claro. Acho que eu já falei que se você gostou, deixa o like, deixa blá blá blá, enfim. Até a próxima e tchau.